garoto gostava muito de ler gibis. E ele virava noites lendo gibis. Ele tinha uma coleção com várias histórias que ele gostava muito de ler, que ele se dedicava muito àquela leitura. E lá estava ele, mais uma noite, lendo o seu gibi. E ele já estava na metade do gibi, quando ele começou a ouvir passos, e era a mãe dele, chateada e impaciente com ele, porque mais uma vez ele estava passando a noite toda lendo um gibi. E ele ficou espantado com aquilo. Minha mãe tá vindo, e agora o que vai acontecer? E eu tô na metade da história, o que vai acontecer no final? Eu quero saber o final, mas não vai dar tempo de ler, e agora? E aí ele teve uma ideia. Ele abriu a última página do gibi e ele viu a última cena. E ele viu que o herói salvou a donzela e tudo ficou bem, tudo ficou tranquilo, tudo ficou em paz. Ele pegou o gibi, fechou, colocou debaixo do travesseiro e foi dormir sossegado, tranquilo. A mãe dele abriu a porta, mas viu que ele já estava dormindo. O que essa história tem a ver com as nossas vidas? O que tem a ver com a sua vida? A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos mostra que, de fato, o fim de todas as coisas, o fim da história vai ser bom, vai ser maravilhoso. E nós podemos ver isso claramente na palavra de Deus. Eu vou ler para você um texto que se encontra em Mateus 25. E eu vou ler do versículo 31 até o versículo 41, que diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, esse texto, Jesus nos mostra claramente que no final, quando ele voltar para julgar, para separar o seu povo daquele que não é o seu povo, ele vai dizer para o seu povo: Vinde, benditos do meu Pai. Vinde, benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então, um final maravilhoso, um final que nós não temos palavras para descrever. Esse final é o final daquele que serve a Deus. Esse final é o final daquele que foi salvo, que foi transformado, que foi regenerado, que vive uma nova vida, que glorifica a Deus com suas atitudes, que de fato é um pecador, mas é um pecador salvo. Este é o final. E nós já sabemos desse final.
Nós já sabemos que isto vai acontecer. Nós já sabemos o fim da história. Isso nos dá paz, isso nos dá alegria, isso nos dá tranquilidade. Podemos sossegar, podemos confiar, porque nós sabemos para onde vamos, sabemos o nosso destino. Mas aqueles que não são salvos, aqueles que não passaram pelo novo nascimento, esses serão lançados no inferno, no lago de fogo, no inferno eterno. Infelizmente, isto também acontecerá. Infelizmente, este outro lado da moeda, da história da humanidade, acontecerá. E você, qual é a sua situação? Qual é o seu final? Você tem dúvida para onde você vai? Você tem dúvida o que vai acontecer com você quando Jesus voltar? Ou você tem certeza que você ouvirá dos lábios de Jesus: vinde, bendito do meu Pai, desfrute do que Deus preparou para você? Eu quero que você reflita sobre isso. Se você tem certeza da sua salvação, glória a Deus, louve a Deus, continue firme nos caminhos do Senhor, continue fazendo a vontade de Deus, continue cultivando essa verdade no seu coração. E você que ainda não tem certeza do seu destino, pense sobre isso, né? Reflita sobre isso e volte-se para Deus, se arrependa dos seus pecados, confesse Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.